3. Vamos começar de novo, porque alguns irmãos ficaram esperando. Vamos lá. 1, 2, 3. Diga assim: Deus deseja nos honrar, mas Ele tem um princípio. Esse texto de 1 Samuel está dentro de um contexto de uma grande promessa de Deus para a casa, a família, a descendência. Mas chega um ponto que Deus resolve criar um princípio para a eternidade. E o princípio é: eu vou honrar aos que me honram, e aos que me desonrarem, eu vou desprezar eles também. Em algumas traduções diz desprezar ou desonrar. Está certo? Esse texto ele corrobora com o capítulo 6 de Esther, o capítulo que nós lemos na leitura oficial. Porque há momentos na vida da gente que a gente parece que percebe que o céu está fechado para nós. Parece que Deus não está vendo o meu e o teu esforço. Parece que Deus não está preocupado em cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida e que foi Ele mesmo que prometeu. Tem dias na vida do crente que parece que nem os amigos estão gostando mais dele, quanto mais Deus. Parece que você ora e nada acontece. Parece que você vem na igreja e nada acontece. Parece que você faz os seus trabalhos, o qual você tem responsabilidade e nada acontece. Mas por que isso acontece? Será que Deus esqueceu de colocar você na fila da honra? Será que Deus esqueceu de colocar você no crivo daqueles que serão reconhecidos por Deus? Será que Deus esqueceu de você? Será que Deus esqueceu da tua vida? Conta-se uma história que numa grande cidade, parecida com uma cidade de Fortaleza, em uma praça havia uma torre, e nessa torre havia um relógio que diariamente, dioturnamente funcionava. Toda a população dessa cidade passava por esse relógio e conseguia ver as horas e conseguir monitorar os seus momentos da vida. Esse relógio tinha um despertador que de hora em hora anunciava. Quem estava longe, parecendo aquele ali da Praça do Ferreira, conseguia ouvir o barulho do relógio sinalizando que uma hora tinha chegado. Já são meio-dia, já são 13h, mas um dia esse relógio resolve parar. Deu problema técnico desse relógio. E o que é que acontece? Acontece que só nesse momento certo, a qual o relógio parou, foi que a cidade percebeu que aquele relógio só funcionava porque havia alguém lhe dando manutenção. É na hora que o relógio para que eles percebem que precisam ligar para o relojoeiro e chamar ele com pressa para ajustar, consertar e dar manutenção no relógio para ele voltar a funcionar. Meu querido e meu amado irmão, essa história ela pode ilustrar muito bem que para a nossa vida tudo tem uma hora. E às vezes nós estamos fazendo o nosso papel normalmente e ninguém sabe o que é que nós estamos fazendo. Ninguém sabe como nós estamos fazendo. Ninguém sabe o valor do serviço que nós estamos prestando. Pois muito bem, Jesus não é o morador dessa cidade. Jesus não era os passageiros
que passava nessa praça, Jesus sabia que existia um relojoeiro que dava manutenção no relógio. Mesmo assim, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe aonde você mora e Jesus sabe qual o seu trabalho. É como aqui na igreja, todos nós temos funções. Alguns têm seus afazeres que muitas vezes ninguém sabe o que alguém está fazendo. Talvez você não saiba quem precisou da manutenção na igreja hoje. Talvez você não saiba quem chegou aqui antes de você e quem sai depois de você, para que essa estrutura funcione. Mas eu quero te dizer que Deus sabe. Talvez isso seja na sua vida. Talvez você está trabalhando em uma empresa e alguém não saiba o real valor do seu serviço, mas chega uma hora que a necessidade bate e eles precisam procurar a quem de direito. Não dá para procurar uma pessoa da limpeza para consertar o relógio que parou. Tem que ser o relojoeiro. Não dá para procurar uma pessoa que trabalha com vendas para consertar um carro que parou. Tem que ser um mecânico. Com isso eu quero te dizer que aonde você atua, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em meio à sua família, o lugar aonde Deus te colocou e a responsabilidade que Deus te deu pode não ser reconhecida, ou talvez você mesmo não esteja se achando reconhecido ou honrado, mas eu quero te dizer que o Deus que conhece todas as coisas, na hora certa, no momento certo, no tempo exato, Ele irá honrar os que estão lhe honrando. A história do capítulo 6 de Esther é esse divisor de águas. Por quê? Porque essa história, ela passa em meio a um cativeiro. Esther estava juntamente com um batalhão de judeus em cativo. Eles estavam presos, não acorrentados nas grades, mas eles tinham sido levados da sua própria terra para este lugar. Em determinado momento, em determinada hora, Deus precisava honrar os seus filhos aonde eles estavam. E é interessante que muitas vezes nós desconhecemos o valor da honra. A honra não é muito bem-vinda só quando é para nós. A honra deve ser também uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu lhe honro, você me honra. Ao mesmo tempo que você me honra, eu lhe honro. Isso de forma natural, humana. Ao mesmo tempo que você honra a sua família deve lhe honrar. Ao mesmo tempo que você honra essa amizade deve lhe honrar. Isso também funciona para o Senhor. Aos que me honram, honrarei. É lindo porque a honra de Deus, embora nós compare com as nossas atividades cotidianas aqui, a honra de Deus é muito maior. A honra de Deus é muito mais excelente. A honra de Deus é muito mais surpreendente. Deus nunca irá te honrar de uma maneira que você espere. Deus sempre vai exagerar, de forma boa essa palavra. Deus sempre vai exagerar na surpresa da honra que Ele tem para os seus filhos. Então, se você está triste, ou se você está em conflito, ou se você está se perguntando por que não chegou o tempo, por que não aconteceu ainda, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não aconteceu ainda, não é porque Deus se esqueceu. Não aconteceu ainda, não é porque Deus não está mais te vendo. Não aconteceu ainda, não é porque Deus não queira honrar você. É porque Deus está preparando a hora, o momento, o ambiente e o cenário
necessário para a honra dele chegar na tua vida. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus é um Deus que honra aqueles que lhe honram? Você acredita que é um Deus, que existe um Deus que não esquece do serviço que você faz para Ele? Esse é o nosso Deus. E por que é isso é importante eu entender, pastor? Porque a história que nós vamos contar não é sobre Esther, como sempre nós contamos. Não é sobre uma plebeia ou uma escrava que virou rainha. Não é sobre uma jovem bela que se sobressaía de todas as outras jovens, que alcançou o mais alto nível que uma mulher poderia alcançar. Mas é sobre um homem simples, sobre um homem por trás dos bastidores, sobre um homem que compreendeu e que entendeu o seu papel diante de Deus, diante da nação e diante da sua família. E esse homem, a Bíblia chama ele de Mardoqueu. Em algumas traduções, Mordecai. Mordecai, ele é extremamente honrado por Deus, de uma maneira que ele menos esperava. Mas a gente percebe na história de Mordecai, ou Mardoqueu, que essa honra veio após um grande dilema e esforço dele para permanecer sendo o que Deus queria que ele fosse. Tem muita gente querendo ser aplaudido. E quem não gosta de ser aplaudido? Nós ficamos inflados com isso. Nós inchamos com reconhecimento. Todo mundo, até lá na sua casa, quando a sua filha ou seu filho lava uma louça, às vezes ele viu, mãe, que eu lavei? Viu, pai, que eu lavei? O senhor viu que eu botei a chinela no lugar? Dá vontade do papai e a mamãe dizer: inocente, tu não fez mais do que a tua obrigação. Mas vai abater, irmão, vai entristecer. O que é que a gente faz? Parabéns, filha. Ninguém lava uma louça melhor do que você. Depois você vai ter que enxaguar de novo, porque ficou sabão espalhado por muitos lugares. Mas ela vai criar gosto e vai continuar fazendo. Às vezes Deus permite alguns momentos de entusiasmo, mas Ele não permite isso para nós se exaltarmos. Ele não quer que eu e você se infle por algumas alegrias que Ele vai nos dando. Ele apenas quer que eu e você sejamos como uma criança, que fiquemos mais motivados para acertar e para melhor fazer para a glória dele. Sabe por quê? Porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre as minhas necessidades, não é sobre o que eu gosto ou o que eu preciso. É tudo para Ele, para a glória dele e para o louvor do nome do Senhor. Você sabia que essa roupa que você vê vestido, embora tenha ficado muito bem em você, mas é para a glória de Deus? Você sabia que o glória a Deus que você está dando aqui, embora faça com que você fique mais entusiasmado para adorar, mas é para a glória dele? Se louvou bem, é para a glória dele. Se vem arrumado, é para a glória dele. Se vem mesmo doente, mas enfrentou a doença e veio mesmo um pouco mais fraco, é para a glória dele. Quem veio aqui para a glória dele? Quem está aqui para a glória dele? Entenda, quem entrega a ele toda a glória não deixa de ser reconhecido. Mardoqueu, ele adota uma criança órfã, que era sua prima sobrinha, chamada Esther. E desde o começo, desde o princípio desse livro de Esther, a gente percebe que ele vai sendo comentado na Bíblia Sagrada. Ele é comentado diversas vezes. À tarde eu estava começando a riscar quantas vezes ele foi comentado. Foi tantas vezes que eu desisti para não riscar a Bíblia toda, o livro todo de Esther.